Entendeu? Ele diz que não tem a prova científica, por exemplo, ele trazer o ET aqui na frente e dizer que aquilo realmente Mas ocorreu. ele viu o ET? Ele não viu o ET, mas ele foi responsável por conversar e coordenar toda a investigação muito bem feita que foi feito na época. Inclusive uma maneira de acobertamento muito grande que foi imposta pelas Forças Armadas para encobrir esse tipo de assunto na época, porque estava sendo vazada várias informações de como se procedeu essa operação em Varginha, né? E teve também as testemunhas civis, que foram aquelas 3 meninas que avistaram essa criatura, né, no terreno baldio lá, e outras testemunhas que se envolveram em outros horários que avistaram essas criaturas na cidade de Varginha. Mas sério, existe uma corrupção intergaláctica dos caras, os alienígenas, o Birajara, não fala, você vai ganhar plânctons, não tem isso? Então, o pessoal na ufologia tem, bastante gente acredita que ele mudou de posição, porque no caso ele teria sido comprado, ou mostraram os ETs para ele, mas eu, como sou amigo pessoal dele, eu acredito que nada aconteceu, ele só mudou mesmo de opinião, né, devido à questão pessoal dele mesmo, mas não houve nada de conspiração envolvendo sobre que ele não fala mais sobre o caso Varginha hoje. Então a gente continuou as investigações, a gente procura revisitar a maioria das testemunhas civis e militares que se envolveram nisso na época, e a gente percebe que muito das informações que parece que os próprios militares querem falar, eles ainda têm uma dificuldade de vir a público e divulgar isso mesmo, por causa das pressões que ocorreram na época, Mas né? por que as pessoas têm medo de... Toda hora a gente vê assim, Roosevelt, não sei o que, Varginha, ninguém pode falar. Por que ninguém pode falar? O que poderia acontecer com o mundo se a gente soubesse que existe alienígena de fato? Sim, eles falam, né, uma das hipóteses é que, por exemplo, há uma política de acobertamento sobre esses fatos, justamente para não utilizar da histeria coletiva, não causar histeria coletiva na população e, de certa forma, meio que quebrar o sistema ali dogmático de religiões, né? E também dizem que é uma questão também de que, por exemplo, como que um governo vai dizer à sua população que não tem controle sobre algo que está voando no espaço, né? Que nós tivemos aqui no Brasil um caso muito famoso em 86, que foi a Noite Oficial dos OVNIs. 21 objetos foram detectados nos radares. Uma balada dos OVNIs. Uma balada dos OVNIs. E aí eles estiveram aqui, né, sobrevoando várias regiões do Brasil, concentração também em São Paulo, e aí foi mandado vários caças averiguarem esses objetos que estavam dentro do radar, né? E esses caças que foram perseguir esses objetos em 1986, eles depois deram, né, eles deram a entrevista dizendo que eram luzes que sobrevoavam em alta velocidade e que refletiam uma inteligência, como se algo estivesse controlando aquelas luzes, e que eles faziam manobras assim incríveis que os próprios pilotos não conseguiriam realizar, né? E eles ficaram impressionados com esses avistamentos. E o interessante é que no radar foi detectada a velocidade que esses OVNIs estavam voando. Então, em 1986, foi catalogado eles voando a 15 mil quilômetros por hora. O quê? Sendo que até hoje, em 2021, a aeronave que voa mais rápido do mundo chega por volta de 4 mil quilômetros por hora. Então, em 86, algo que voa a 15 mil quilômetros por hora, ficou um mistério muito grande. Então hoje talvez seja 200 mil e a gente não esteja vendo. Pode ser por isso que a gente não esteja vendo tanto quanto a gente via antes. Exatamente. Teve alguns outros avistamentos por parte de pilotos que foram estudados, né, na matemática ali, porque o radar não capturou, né, ali não conseguiu capturar a velocidade, em que eles matematicamente conseguiram assim mencionar a 45 mil quilômetros por hora. Viajando nos Estados Unidos, na Califórnia. Na verdade, a gente fala isso para não fuder a Fórmula 1. Porque se você começa a falar, vai ter os... Imagina, mano. Vai estar lá Renault, aí do nada vai ter a Allen Sports. Vai pegar, o carro vai a 30 mil por hora, né? Apresenta ele.